Ricardo, bom dia. E vou começar por lhe perguntar, por lhe pedir, não perguntar, mas por lhe pedir que se apresente a quem está a ver esta entrevista. Eu sou engenheiro civil, há 17 anos. Há muito tempo que me dedico à cidade de Lisboa. Desde 2009 sou eleito na Assembleia Municipal de Lisboa. Em 2013 voltei a ser eleito e temos liderado a oposição na cidade, a oposição a Fernando Medina, estas maiorias absolutas do Partido Socialista que nos últimos 10 anos governaram a cidade e, portanto, temos lutado pela cidade e pelos lisboetas. Tem lutado na Assembleia Municipal. Eu pedi-lhe para se apresentar, não é uma pergunta que se faça habitualmente numa entrevista, mas a verdade é que também não é normal, por exemplo, que um candidato, quando é anunciado, o partido que o apoia envie vídeos e fotografias e imagens onde está o candidato. O Ricardo reconhecerá que tem aqui um caminho longo a percorrer em termos de notoriedade, as pessoas não sabem quem é, mas eu queria lhe perguntar antes disso, porquê que acha que o partido apostou em si? Porque há quem tenha feito interpretações de que isto é, na verdade, para não complicar muito a vida ao Partido Socialista numa Câmara fundamental, é também para não incomodar muito o PCP, que também precisa aqui de uma vitória moral numa Câmara tão importante como Lisboa, porque, na verdade, o Bloco já enviou figuras de primeira linha e agora envia uma pessoa que ainda tem que se dar a conhecer aos eleitores. Que interpretação é que se pode fazer disso? Há um novo contexto político no país. As coisas mudaram muito nos últimos anos e, em particular, desde as legislativas de 2015. E, portanto, há um novo espaço político para a afirmação de novos protagonistas, de gente que luta pela cidade, de gente que faz ouvir a sua voz em defesa da cidade e, portanto, é essa a estratégia, tentarmos fazer um caminho novo e definir novos objetivos para a cidade e novas estratégias. Mas reconhece que parte com uma desvantagem relativamente a outros candidatos que já estão no terreno, designadamente o atual Presidente da Câmara e também, por exemplo, Assunção Cristas, líder do CDS. Nós estamos a 7 meses das eleições. Temos ainda muito caminho para percorrer. Temos um programa que vamos lançar participativo, vamos ouvir as pessoas, vamos abrir o nosso programa às vozes da cidade que querem defender a cidade e vamos convidá-las a participar, vamos andar na rua, vamos ouvir toda a gente e daqui a 7 meses os lisboetas vão se pronunciar com certeza sobre a notoriedade ou a falta dela dos candidatos, vão ouvir os programas, as ideias e vão escolher com certeza. Acha que vai ter tempo para recuperar essa potencial desvantagem que tem? A cidade tem várias desvantagens, que são os problemas, e é para isso que temos que falar e é para essas soluções que nos temos que virar. E, portanto, acho que é importante concentrarmos nas soluções para a cidade, o que está mal, o que é o essencial da vida das pessoas, discutir essas ideias, debater o que foram estes 10 anos da gestão do PS na Câmara Municipal de Lisboa e depois colocar aos cidadãos essa decisão. Já vou falar mais especificamente das suas propostas para a cidade de Lisboa, mas gostava que me dissesse, tendo em conta as características que já falámos nestes minutos que levamos de conversa, qual é que é a sua expectativa para a noite eleitoral? Qual é que é a meta que o Bloco de Esquerda traça para estas eleições? O Bloco de Esquerda quer mudar a cidade e, para isso, precisa de ter força na Câmara Municipal de Lisboa e, naturalmente, isso traduz-se em vereadores na Câmara Municipal. E, portanto, esse é o objetivo que nós temos muito claro para as autárquicas deste ano. E o que é que o leva a crer que pode conseguir um resultado, por exemplo, que João Semedo não conseguiu nas últimas autárquicas? Há um novo contexto, como disse há pouco, e, portanto, nas legislativas de 2015, as pessoas sabem que a sua vida mudou porque houve uma força dada ao Bloco de Esquerda. Houve 1 milhão de votos à esquerda que permitiu mudar e alterar o país tal como ele é, mudar a vida das pessoas. E eu acho que as pessoas vão perceber isso neste momento. Portanto, a lógica seria um bocadinho replicar aquilo que acontece no Governo Nacional, digamos assim, na Câmara de Lisboa, ou seja, menos votos no PS para que o Bloco de Esquerda possa depois negociar uma solução pós-eleitoral de governo que tenha políticas ligeiramente diferentes. É isso que me está a dizer? O objetivo é ter a maior força possível no Bloco de Esquerda e isso pode fazer a diferença, porque estes 10 anos tiveram 2 maiorias absolutas do PS em Lisboa e se é certo que houve muita coisa que mudou, algumas coisas mudaram para melhor, a cidade está melhor em alguns casos, no caso das obras que foram feitas, com certeza que a cidade está mais confortável, está mais bonita. Não é daquelas vozes que criticam as obras que foram feitas por Medina? Com certeza que não. Há obras que são importantes e eram necessárias para a cidade. Há um problema, que é o calendário eleitoral a marcar estas obras. E, por exemplo, a segunda circular, o Bloco de Esquerda disse que era uma obra urgente, é uma questão que relaciona-se com a segurança das pessoas
e foi adiada por uma questão de calendário eleitoral, apesar Portanto, não acredita na argumentação apresentada pelo Presidente da Câmara, que foi feita ali descoberta ali um conflito de interesses, técnico, foi esse o argumento utilizado. Nós achamos que ele não existe e, por isso, propusemos uma comissão de inquérito na Assembleia Municipal, que infelizmente foi chumbada pelo PS e, portanto, era de todo importante, porque é que uma obra tão importante, a obra mais importante de Fernando Medina, foi cancelada à última da hora, com um conflito de interesses que ninguém percebe de onde é que surge, mas que nós sabemos que é uma questão de calendário eleitoral. Acha que, portanto, Fernando Medina percebeu que não ia ter tempo de concluir as obras a tempo e, portanto, não queria que isso prejudicasse a candidatura à Câmara de Lisboa, é isso? Acho que é bastante óbvio que foi esse o pensamento de Fernando Medina. O que é que, para um eleitor, digamos, da área da esquerda, que vai votar nestas eleições, o que é que o Ricardo tem para lhe dizer, para o convencer a votar em si e não, por exemplo, imaginemos um eleitor que não quer votar no Partido Socialista e que tem ali no PCP um homem que já foi a eleições e que até tem experiência de variação. Qual é a sua vantagem relativamente, por exemplo, a João Ferreira do PCP? Nós temos muitas convergências com o Partido Comunista Português e na Assembleia Municipal temos-lo feito neste último mandato inúmeras vezes. Ultimamente temos tido uma discussão dos transportes em Lisboa, a municipalização da Carris, e aí tivemos uma divergência profunda. O Bloco está a favor desta solução encontrada, o PCP está Somos contra. Totalmente favoráveis. Desde o início, aliás, foi o Bloco de Esquerda, no momento em que se discutia a entrega a privados, a concessão a privados do metro e da Carris, fomos os primeiros a interpor uma ação legal para que isso fosse parado e que não fosse suspendido. E, nesse caso, temos uma divergência. O PCP tornou-o público, é contra a municipalização e nós achamos que, pelo contrário, tem que ser o município a ter uma palavra sobre os transportes de Lisboa e, portanto, é a entidade que melhor conhece a cidade, sabe das necessidades dos lisboetas, sabe para onde é que eles querem ir, em que condições, a que horas e, portanto, só pode ser a Câmara Municipal de Lisboa a gerir uma empresa como a Carris. E a questão dos municípios que também são servidos pela Carris e que é, por exemplo, um dos argumentos que o PCP apresenta de que essa gestão deve ser partilhada. Não concorda com isso? Nós somos favoráveis a que os municípios limítrofes onde chega a Carris tenham que ter uma palavra a dizer sobre questões estratégicas da rede e, portanto, o planeamento da rede. Sobre a gestão cotidiana, não faz nenhum sentido a Almada pronunciar sobre a linha que passa entre Marvila e os Olivais, não é? Quer dizer, é um absurdo. E, portanto, com certeza que a Amadora, Oeiras, a Almada tem que ter uma palavra a dizer sobre a Carris, quando ela estiver a ser pensada estrategicamente sobre qual é o razoável da sua expansão. E, portanto, aí tem que haver um conselho consultivo que tenha uma palavra a dizer sobre isso. Portanto, e para responder à minha pergunta, a sua vantagem será o quê? Será programática? É isso que me diz? É as diferenças, algumas diferenças que se possam encontrar nos programas dos dois candidatos, entre si e João Ferreira, por exemplo, é isso que levará um eleitor a votar em si e não no PCP? Os eleitores vão escolher. Eu acho que vão escolher pelas propostas que vão ser postas em cima da mesa. E o Bloco de Esquerda vai se concentrar no essencial para a vida das pessoas e que neste momento não foi devidamente tratado pela presidência de Fernando Medina. E aí entra a habitação, que é um dos pilares fundamentais de uma cidade. Uma cidade não é possível habitar, não é uma cidade, não é um espaço partilhado. E, portanto, os muros que se erguem na cidade, para quem quer viver na cidade, para quem quer voltar à cidade, nas últimas décadas perdemos 300 mil habitantes. Isso é inaceitável, não pode ser assim. Acha que isso é responsabilidade direta de Medina? Acha que é por isso que ele é um mau presidente e que por isso deve ser, pelo menos, ter menos poder na Câmara? A saída de habitantes do centro de Lisboa vem de há muito tempo. Agravou-se ultimamente com a pressão urbanística no centro da cidade, a pressão do turismo. Fernando Medina licenciou nos últimos 2 anos 40 hotéis na Baixa de Lisboa. Isto cria uma pressão enorme e uma expulsão de quem quer viver no centro da cidade e, sobretudo, um aumento especulativo do preço da habitação. Nos últimos 3 anos subiu 22% em algumas zonas e, portanto, isto é uma barreira para quem quer morar em Lisboa. E, portanto, ele tem naturalmente responsabilidades sobre isto, responsabilidades muito sérias. No programa que vai apresentar, quais é que são as suas prioridades? Já elencou aqui algumas, mas quais são, se tivesse de escolher 3 e, muito resumidamente, quais seriam? Habitação, tal como lhe digo, a Câmara tem que ter um papel decisivo. Tem que intervir no mercado de habitação. Tem que haver uma bolsa de arrendamento municipal em que o património da Câmara, que tem sido vendido nos últimos anos, foram 480 milhões de euros de património vendido. Esse património não pode ser vendido e tem que ser utilizado para a habitação. Transportes. É essencial para uma cidade que haja mobilidade. Transportes públicos de qualidade. As pessoas não podem estar 40 minutos à espera de um autocarro numa paragem. Isso é inaceitável numa cidade moderna como se quer Lisboa. E depois, a precariedade.
A Câmara Municipal de Lisboa não pode ser, sendo o principal empregador da zona de Lisboa, do município, não pode ser um gerador de precariedade, não pode ter um sistemático recurso a outsourcing e, portanto, perpetuar vínculos precários. O município de Lisboa tem que ser um município de precariedade zero. Essas são as prioridades. Então acha bem, por exemplo, que se use a taxa do turismo para financiar os cofres da Câmara que permitam depois pôr em prática essas medidas que elenquem nas suas prioridades? Esse é um dos erros fundamentais de Fernando Medina. Ninguém aceita que esse dinheiro seja colocado nas mãos dos hoteleiros e não sirva à cidade. Esse dinheiro tem que servir os lisboetas. Muito bem, Ricardo Robles, passaram 10 minutos, no instante. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigado.